Olá, essa é a apresentação da carta de Smith referente ao relatório 8 e eu sou o Gabriel de Souza Brás. Então, no relatório passado, nós trabalhamos a forma na qual a impedância varia ao longo da linha para diferentes tipos de configuração da carga. E nessa apresentação será abordada a carta de Smith, na qual permite analisar o comportamento da impedância com a variação da frequência. Então, a carta de Smith, né, ela nada mais é que um mapa que permite relacionar e calcular as impedâncias e o coeficiente de reflexão ao longo da linha. É, Mesmo sendo um recurso muito antigo, né, ainda é utilizado para análise de projetos de linha de transmissão. E a carta de Smith não é dada em ohms, né, pois a impedância ela é normalizada, né, ou seja, será uma impedância na linha dividido pela impedância característica. E na carta de Smith é possível analisar a parte real da impedância, né, que no caso seria a resistência, e também a parte imaginária, né, que seria a parte reativa, né, que nós veremos como analisar mais à frente. Dessa forma, né, vamos olhar a dedução matemática então para a parte real da impedância, né, que é a parte resistiva, né. Então, seja uma função definida como coeficiente de reflexão da linha, né, o qual, após manipulações algébricas, ele pode ser definido como a circunferência deslocada de Rn sobre 1 mais Rn, né, que é centrada em y. Em um caso particular, quando Rn é igual a zero, o círculo estará centrado em y com raio igual a 1. E para o caso em que a resistência é infinita, a carta de Smith apresentará um ponto em 1, né? E a parte real da impedância deve ser observada nas curvas em vermelhos. Então, a gente consegue fazer a dedução matemática para poder obter a curva de uma circunferência, né? Então, no qual essa circunferência ela é deslocada de Rn sobre 1 mais Rn. E essa curva ela vai variar, né, de, do seu centro ali de zero até 1, né? E aí o caso que o ponto é exatamente 1 ali, a gente considera como é, a impedância sendo infinita, né? E para o caso que a circunferência tem centrado em zero ali, né? Como a gente consegue ver o coeficiente de reflexão igual a 1 ali, é o caso que a impedância é igual a zero. Agora, né, para o caso da reatância, a circunferência ela vai estar deslocada de 1 em x e de 1 sobre xn em y, né? E quando xn for igual a zero, a reatância estará sobre o eixo x, e para os casos que xn for infinito, a reatância estará sobre o mesmo ponto, né? X é igual a 1, y é igual a zero, o mesmo ponto da dedução que nós fizemos para a parte resistiva da impedância. A reatância se dá observando as curvas em azul para o caso, e se dá observando as curvas em azul, né? E para o caso de reatância indutiva, a circunferência estará na parte positiva de y, né? que, é, que é a parte de cima, né? De cima do gráfico, a parte positiva de y. E, e para o caso da impedância, da, da reatância capacitiva, é, a, a linha em azul vai estar no na parte negativa de y, né? Que é a parte que é, que é a parte de baixo. Então, a impedância resultante da carta ela se dá entre o cruzamento das linhas em vermelho com os cruzamentos das linhas em azuis, né? Então, se a gente quiser saber qual é a impedância total resultante, a gente tem que fazer o cruzamento da linha vermelha, que é a parte reativa da impedância, com a linha em azul, que é a parte reativa da impedância. E aí nós vamos ter a impedância total. Observando agora o coeficiente de reflexão, que pode ser extraída da carta de Smith, né? Então, o coeficiente de reflexão ele é medido com base no centro da carta. Como o coeficiente ele é complexo, o raio das circunferências
centrada na origem gerará o módulo do coeficiente de reflexão, né? E a reta que intercepta o ponto da impedância com a origem gerará o ângulo que será o ângulo do eixo do coeficiente de reflexão. Né? E é possível medir isso na carta através de umas réguas na parte inferior da carta de Smith, né? No qual considera ali o raio do, dessa circunferência centrada na origem, considerando é, o ponto, né, de interseção ali da, da impedância, né, e aí reflete esse raio dessa circunferência nesse ábaco na parte de baixo e aí consegue se extrair o módulo do coeficiente de reflexão. Pegando a definição que é agora de taxa de onda estacionária, né? A taxa de onda estacionária ela é a razão entre o ponto máximo e o ponto mínimo da onda, né? É, quando as ondas elas se somam e, né, que dá o ponto de construção e para os pontos de destrutivo, que é quando as ondas se subtraem. Então, para uma linha de transmissão casada, a gente vai ter que o taxa de onda estacionária vai ser igual a 1 e para uma linha de transmissão com reflexão total, a gente vai ter que a taxa de onda estacionária vai ser igual a infinita. Agora, realizando aqui um estudo de casos, né, considerando o primeiro caso aqui, que é uma linha de transmissão em curto, né? Então, considerando o caso aí de transmissão terminada em curto-circuito, utilizando aí o SoftCux para fazer as simulações, foi utilizado uma fonte com parâmetro S de simulação, né, e uma linha de transmissão. E a linha de transmissão foi definida com substratos, né, e com os mesmos parâmetros utilizados e verificados no relatório 6 sobre tipos e parâmetros de linhas da linha, né? Ou seja, para utilizado aí um dielétrico de FR4, né, com permissividade relativa de 4,3 e altura de 1,5 milímetros, espessura de 35 micrômetros. É... E, aliás, 75 onças, né? E essas configurações combinadas com uma largura do condutor de 2,9 milímetros, tem-se uma impedância característica aí de, de 50 ohms. Né? Então, observando os resultados nessa simulação na carta de Smith, tem que a impedância resultada possui a parte real bem próximo de zero, né? Idealmente seria nula, conforme a gente apresentou no relatório 7 sobre o caso da linha de transmissão terminada em curto-circuito. E no caso, para a parte imaginária, né? A parte a reativa que está presente em todo o comprimento. E, nesse caso, o coeficiente de reflexão possui módulo 1, pois essa curva é resultante da carta de Smith está localizada na borda, né? Que no caso ali tá no mais externo ali, na casca de fora, que é o eixo mais externo ali, que é uma circunferência centrada em zero, com raio igual a 1. Então é por isso aí que a curva resultante da carta de Smith está localizada na parte de fora. Então, nesse caso, a onda ela vai sofrer uma reflexão total. E também considerando aí, analisando a taxa de onda estacionária, o coeficiente da onda estacionária é, tem ele será infinito, né? Analisando através da fórmula. Para o caso de um circuito aberto, né, em que ZC ele tende a infinito, os mesmos parâmetros eles foram utilizados aí do tipo de linha de transmissão e o parâmetro S para simulação. Então, analisando o resultado da casa de Smith, a gente pode observar aí que a impedância ela tende uma parte resistiva, né? Nossa parte real é quase nula, bem próxima de zero, e a parte reativa, que nesse caso especificamente capacitiva, é sempre presente em toda a linha de transmissão. E esse é o caso em que o coeficiente de reflexão ele tem um módulo igual a 1, ou seja, temos uma reflexão total da onda, e como o módulo do coeficiente de reflexão é 1, a taxa de onda estacionária, nesse caso, ela é infinita, e também pelo fato do módulo coeficiente de reflexão ser igual, ele ser igual a 1, a gente tem a nossa curva em azul aí, resultando da carta de Smith,
localizada na parte da casca, né? Ou seja, na parte da borda. Considerando que agora uma situação, problema que foi retirado das notas de aula, né? É, diz pra gente que num dado ponto da linha de transmissão, com a impedância característica igual a 50 ohms, né? Da linha, e com a impedância da carga aí de 100 mais J50 ohms, né? Pede para encontrar a impedância a 0,2 lambda da direção do gerador. Então, foi considerado. Então, a gente pode perceber, né, que nesse caso se trata de uma linha de transmissão descasada, né? Então, o coeficiente de reflexão de um valor entre 0 e 1 e a taxa de onda estacionária ela vai ter um valor entre 1 e 1 infinito, pois se trata de um caso geral. Então, para encontrar a impedância Z a 0,2 lambda na direção do gerador, é preciso fazer uma regra de 3 para encontrar quantos graus equivalente a 0,2 lambda, né? Uma vez que lambda sobre 2 equivale a 360 graus. Então, a gente precisa caminhar no sentido horário da carta de Smith. Então, como a gente não tinha uma referência exata para o ângulo, né, foi se baseado na resposta que já tinha para poder aproximar o caminho do ângulo e foi encontrada uma impedância aí de 25 menos 59J. E a reatância ela varia também, nesse caso, né, de acordo com a variação da frequência. Analisando o caso agora da linha de transmissão casada, né, É, nesse caso, a gente utilizou os mesmos parâmetros aí considerados anteriormente, né, como tipo de substrato, tipo de linha, e utilizando os mesmos parâmetros aí para simulação. Então, por se tratar de uma linha de transmissão casada, a gente vai ter que a impedância aí do gerador, a impedância da linha e a impedância da carga vai ser igual, né? Então, a gente utilizou aí um resistor de 50 ohms para poder fazer a simulação da carga, né? Então, aí a gente obteve os resultados, né? A gente pode ver aí que a impedância na parte real ela é muito próxima de 50 ohms, como esperado, né? E como foi visto também nos relatórios passados, que para esse caso aí a linha de transmissão casada, a impedância é igual a Z0, ela é igual à impedância da carga, ou seja, né, ela não varia ao longo da linha e ela também é constante. E não se tem parte imaginária nesse caso, né, já que se trata apenas da parte aí reativa. E nesse caso aí do casamento da linha de transmissão, nós temos um coeficiente de reflexão igual a zero, ou seja, toda onda incidida ela é incidente, ela é transmitida para a carga, né? E como o nosso coeficiente de reflexão ele é igual a zero, a nossa taxa de onda estacionária ela é igual a 1, ou seja, nesse ponto aí, né, ou seja, né, o ponto de modo do coeficiente de reflexão é igual a zero, se refere aí ao centro da nossa carta de Smith, por isso não tem nada ao redor, somente um pontinho aí no centro da carta. Esse então foi a apresentação do relatório 8 referente à carta de Smith. Obrigado.